Fala galerinha, boa tarde, boa noite, bom dia, bom final de semana, bom fim de ano, bom ano novo já, né? Tá adiantado aí para todos. Hoje, uma aula de biologia direcionada para o segundo ano do ensino médio. Vamos falar um pouco sobre as angiospermas, o seu modo de reprodução, fazer algumas relações aí disso com a evolução desse grupo. Tá? Vamos falar aí de um processo muito importante para a sobrevivência dessa espécie, na verdade 2 processos, tá? Porque tem um tigre aí, não me pergunte, esse tigre tá aí, achei ele bonitão, né? Imagina um gatinho desse aqui. A minha cama ia ser cama dele e eu ia dormir no chão, né? Porque vai mexer com o tigre, mesmo? Bom, então vamos lá, angiospermas. Primeiro a gente vai falar sobre a flor, o ciclo de vida da angiosperma, os grupos de angiospermas, que o tigre não é um angiosperma, tá, gente? E uma reflexão aí que foi que eu falei desses dois processos. Belezinha? Então, bom, para começar, só para dar um panorama geral da evolução das plantas, né? A divisão aí nesses os principais, os 4 grupos, né? Das plantas e o que eles adquiriram para se transformarem, para serem outros grupos, o que foi importante para eles evolutivamente, beleza? Bom, aqui dá uma modificação da alga verde ancestral, né, que acredita-se que as vegetais aí terrestres vieram das algas, e as briófitas elas passaram a ter um embrião multicelular, então um embrião formado por várias células, tá? E essas células que se diferenciam muito mais do que as células da alga. E arquegônios e anterídeos, que são estruturas reprodutivas, tá? Arquegônios femininos e anterídeos masculinos foi uma evolução, tá? Porque essas estruturas vão facilitar a reprodução. Elas são responsáveis também aí por 2 fases de vida, a fase gametofítica e a fase esporofítica, tá? A gente pode ver que nas briófitas a fase gametofítica é a predominante, e aí já nas pteridófitas é o esporófito que predomina, tá? A presença de vasos condutores é muito importante e chega aí, tá? Esses vasos que vão permitir o crescimento, tá? Desses vegetais muito mais do que das briófitas. Aqui pode até parecer maior, mas não se engane, tá? Não está em proporção. Isso aqui é algo que você não consegue diferenciar assim a olho nu, tá? É uma coisa bem pequena isso. As briófitas são representadas pelos musgos. Já nas pteridófitas é aquela samambaia lá que tem na casa da sua avó. E o que permitiu ela ficar tão maior que os musgos é a presença dos vasos condutores para transportar os minerais, os nutrientes que ela consegue do solo, tá? E também a diferenciação aí de folhas, de caule, que não era muito bem definido nas briófitas. Era meio que uma coisa só aí, beleza? Depois, as gimnospermas foi o próximo grupo, e nesse grupo desenvolveram-se as sementes, tá? Começaram a ter as sementes, e a semente é muito importante, a gente vai falar o porquê da semente mais para frente nessa aula, é ser tão importante, tá? No sucesso aí evolutivo, e além disso elas começaram a crescer lateralmente, o que significa que elas começaram a engrossar, tá? E engrossar permite ela viver em outros ambientes, dar uma maior sustentação para ela chegar a alturas mais altas e ter mais acesso à luz. E finalmente as angiospermas, que adquiriram as flores e os frutos, tá? A flor é um órgão exclusivamente para reprodução numa planta, tá? E os frutos são o resultado da reprodução da planta. Beleza? A gente vai falar mais detalhadamente aí a seguir. É importante relembrar que cada coisa que é adquirida, ela continua sendo uma característica, tá? Então, essas características que estão aqui, além das flores e frutos, as angiospermas têm todas essas características aqui para trás. A gimnosperma, além das sementes, do crescimento lateral, tem todas as características. Beleza? Essas características não se perdem, elas vão se acumulando. Fechou? Bom, a flor. A flor é um órgão, como eu já disse, exclusivamente para reprodução,
tá? Essa flor pode ter só a parte masculina, só a parte feminina. Normalmente ela pode desenvolver mecanismos para essas não ocorrer autofecundação, que é a maturação de cada parte da parte masculina e da parte feminina em tempos diferentes, tá? Bom, a parte masculina é formada pela antera e o filete, que é onde vão estar, que esse conjunto é formado, é o estame, tá? Esse fiozinho todo é o estame, o filete tipo caule do estame, e a antera é a parte lá de cima, e aqui onde a gente vai encontrar o pólen, tá? É a parte masculina da flor responsável por produzir o pólen, tá? O pólen é como se fosse o espermatozoide da planta, ela carrega lá a informação genética da parte masculina, enquanto na parte feminina, que fica lá embaixo da flor, tá? É o ovário que produz o óvulo, que vai carregar a informação genética feminina da planta, tá? E ela é formada aí pelo pistilo, que tem o estigma em cima, pequenininho, né? A gente pode ver que na grande maioria das plantas tem muitos estames e um só pistilo, tá? Às vezes 2, 3, mas dificilmente você vai ter mais pistilo do que estame. E é formado então o pistilo pelo estigma, a parte de cima aqui, o estilete, que é o caule do pistilo, e o ovário lá no fundo, tá? Que normalmente esse ovário está revestido. E as outras partes são as sépalas, que são essas folhas verdinhas, tá? Às vezes elas podem se adaptar para ter cor também, a gente ocorre muito isso, a gente acaba até se enganando, tá? E a pétala, que normalmente é aquela parte bem colorida, tá? Que quase sempre é colorida, beleza? Então, vamos ver como que é a sequência. Já está no modo de vida ali, em como ela, né, vai se reproduzir no ciclo de vida. Uma informação legal é o que? Quando ocorre a fecundação, a gente vai ver aqui, e aí eu já vou, né, falando sobre isso. Bom, da onde vamos começar? Vou começar de cima lá. A antera contém microsporângios, onde são formados esporos. Então, o esporo é N, tá? Tem metade ali da informação genética, é haploide. Ele é formado por meiose, assim como o nosso espermatozoide. Há o desenvolvimento endospórico do gametófito masculino, originando os grãos de pólen que são liberados das anteras. Então, eu falei lá que os grãos de pólen estão nas anteras. No óvulo, há um megaesporândio, onde ocorrerá a meiose, dando origem a 4 células N. 3 degeneram e uma dá origem ao megásporo funcional, que é o gametófito feminino, que é o óvulo, tá? Então, vai estar lá o ovário, vai formar aqui, ó, o megaesporândio, né? Vai ocorrer a diferenciação, tal, o megaesporândio, que é o gametófito. E aqui a parte masculina, então, ó, cada grão de pólen contém o gametófito masculino, que nas angiospermas tem duas células, a célula germinativa e a célula vegetativa, tá? E a gente vai entender o porquê. Aí os grãos de pólen caem no estigma, a germinação tem início, com a formação do tubo polínico e dos gametas masculinos. Olha, é muito importante isso. O tubo polínico foi uma evolução que aconteceu nas angiospermas. E ele é importantíssimo porque ele garante que aquele pólen vai chegar, né, onde ele tem que chegar, tá? Garante que esse pólen vai chegar no óvulo lá para fecundar, tá? Essa é a importância do tubo polínico, essa é a importância. Bom, aí já estamos aqui na fecundação, né? Já formou o tubo polínico, tá? O gametófito masculino encontrou o gametófito feminino, está ocorrendo a fecundação. E essa fecundação é uma dupla fecundação, tá? É um processo que só ocorre nas angiospermas. Um gameta masculino se une à oosfera, dando origem ao zigoto, que é o que vai gerar a semente. E outro gameta se une aos núcleos polares, que são aquelas células lá que tinham
se generaram. Elas formam os núcleos polares. E dá origem ao endosperma. O endosperma nada mais nada menos é do que o tecido nutritivo que vai envolver essa semente, tá? E qual que é a importância disso? Bom, na fecundação então das angiospermas, o zigoto é a semente. A semente representa o zigoto e o fruto representa o endosperma, tá? E esse endosperma, não, desculpa, eu errei, tá? A semente vai ter lá a parte dela que está carregando material genético e vai ter em volta o endosperma que, quando essa semente cai em algum lugar, ela vai ter uma reserva nutritiva para se desenvolver, tá? Ela vai ter uma energia, ela vai ter de onde tirar energia se ela cair num lugar ruim para se desenvolver, para dar aquele desenvolvimento inicial, gerar uma plantinha ali que vai começar a fazer fotossíntese, tá? E muitas vezes também desenvolve os frutos, né? Que os frutos também vão ter essa nutrição a mais ali para a planta. E outra vantagem que o fruto traz, a gente vai falar mais para frente, tá? Uma coisa legal da gente ver aqui é que o que a gente chama de fruto, tá? O que a gente chama de fruto é aquilo que se derivou do ovário, tá? O ovário fecundado, ele gerou o fruto, beleza? Se não é resultado do ovário fecundado, não é um fruto, é um pseudofruto. Tá? O fruto, realmente, propriamente dito, é só aquilo que derivou do ovário fecundado. Pseudofruto, às vezes, é outra parte da planta que se desenvolveu. Tá? Inclusive, a sépala lá pode se desenvolver para formar uma parte carnosa aí, se a gente considerar fruta. Tá? Por exemplo, o caju, né? A parte docinha lá do caju, ela não é um fruto de verdade, é uma fruta, porque a gente convencionou chamar de fruta aqueles produtos que a gente tira da árvore que são normalmente doces, tá? Que são nutritivos para a gente, de açúcar, né? De frutose. A gente convencionou chamar de fruta, mas nem toda fruta é um fruto. E nem todo fruto é uma fruta também. Beleza? É um papo meio complicado, mas acho que vocês entenderam, né? Bom, e é o processo de dupla fecundação, que é uma novidade que estava descrito ali, tá? Então, ó, vai acontecer a meiose, que só uma célula vai ser a funcional, que é o gametófito feminino. E aí vai ter a fecundação da osfera e também dos núcleos polares para desenvolver aí a estrutura, tá? É muito importante essa dupla fecundação por causa do endosperma e da qualidade que ele proporciona material nutritivo para a planta continuar se desenvolvendo. Beleza? E as angiospermas aqui no nosso estudo a gente vai dividir ela em dois grupos, as monocotiledôneas e dicotiledôneas, tá? Mas essa classificação já não é tão usada, tá? A classificação que a gente usa hoje em dia tem mais a ver com... porque é o seguinte, as monocotiledôneas e dicotiledôneas, elas têm características bem distintas. Só que existem aquelas plantas que têm características em comum com os dois grupos, tá? Então, o grupo das dicotiledôneas foi separado em dois, tá? Magnolidea e o das eudicotiledôneas, tá? Que se a gente analisar o prefixo eu significa verdadeiro. Então, são as verdadeiras dicotiledôneas e as Magnolidae que têm características misturadas, tá? Aí aqui tem alguns exemplos das características. Por exemplo, a presença de cotilédone, que foi a que deu o nome, tá? As monocotiledôneas tem um só, eudicotiledôneas tem dois, tá? As nervuras, que uma é paralela, a outra é reticulada, toda separada. A estrutura interna do caule, que ó, uma tem aqui ó, os feixes dispersos, né?
que são os vasos condutores, outros vasos estão dispostos em forma de anel. A raiz, que uma é fasciculada, então ela vai se ramificando, e outra que é pivotante, que ela tem um centro bem definido. Né? O formato do pólen, as flores, que tudo isso tem diferença. Ó. Tem muitas e muitas diferenças entre as monocotiledôneas e, no caso, as eudicotiledôneas, porque as magnolidae não dá para você falar qual de qual que ela vai ter, que é misturado, tá? Isso aqui é uma coisa que você vai acabar tendo que decorar, né? Que você vai ter que guardar. Aí você acha a sua forma de memorizar melhor. Beleza? Cada um tem a sua forma, fazendo um resumo, fazendo uma tabela, inventando uma musiquinha, né? Guarda da forma que você achar melhor. E bom, o grão de pólen, a formação do grão de pólen pelas angiospermas, a formação da flor, ela tem uma motivação, não uma motivação, mas ela ocorreu de uma forma muito legal, né? Que foi um processo de evolução em conjunta com alguns animais. Tá? Principalmente as abelhas, por isso que eu escolhi as abelhas aí na foto, né? Eu tô até com a camisa, se você não consegue ver, Be or Not to Be, que é uma ONG que fala muito sobre esse assunto, cuida das abelhas, tá? Se você quiser saber lá, vai pro site deles, ou procura também sobre o programa Sem Abelhas Sem Alimento, beleza? Bom, vamos pensar sobre a flor. A flor, ela tem as pétalas coloridas, não é? Você já pensou por quê? É para atrair. Tá? Essas pétalas coloridas, elas chamam a atenção dos animais polinizadores. Elas dão um sinal para esses animais de que lá tem pólen. Tá? E por que eles se interessam por pólen? Porque pólen é extremamente proteico. Tá? Quase a sua totalidade é formada por proteína. E proteína é um material que forma o nosso corpo. Tá? É uma das bases químicas do nosso corpo. E a ingestão de proteína é muito importante para o crescimento de qualquer organismo, por isso que ele é interessante. Outra coisa que as flores também oferecem é o néctar, né? Que é um material adocicado que também dá muita energia, principalmente na hora. Né? Por exemplo, as abelhas, elas vão na flor, muitas vezes procurar néctar. Né? No começo, elas iam procurar néctar. Só que conforme elas foram vendo, né, que o pólen também era legal. Né? Isso muito tempo atrás, quando as abelhas não eram como a gente conhece hoje. Né? Hoje em dia as abelhas apis, elas têm uma bolsinha lá, uma corbícula, que ela pega o pólen e coloca dentro da bolsinha e guarda para levar para a colmeia, porque lá na colmeia esse pólen vai servir de comida para os filhotes da abelha, lá para as larvas. Tá? E a abelha indo lá pegar o pólen, pegar o néctar, ela não vai em uma flor só, ela vai em várias. Tá? E ela vai levando esse pólen de uma flor para outra. E se ela for em duas flores da mesma espécie, ela vai levar então o material genético de uma flor, o gametófito masculino representado pelo pólen, ela pode levar lá até a estrutura do gametófito feminino de outra flor e vai ocorrer a fecundação. E aí, a partir dessa fecundação, a flor vai murchar, né? A flor vai evoluir e vai dar origem ao fruto, à semente, ao fruto carnoso, tá? E a gente, os vegetais são a base da cadeia alimentar, né? Então, esses frutos são material de alimentação para muitas e muitas espécies, né? Inclusive para nós. Né? Nós comemos muitas frutas e não só diretamente frutas, mas outros materiais que derivam das angiospermas que precisam do processo de polinização para acontecer, tá? Então, as abelhas e todos os polinizadores são muito importantes na produção de comida, tá? A produção de comida o pólen é grande parte disso, ele torna muito eficiente a reprodução das angiospermas, e quanto mais eficiente essa reprodução for, mais frutas a gente vai ter para comer, tá?
E é um processo que é benéfico para os polinizadores, porque eles conseguem comida também com isso, tá? Não é uma coisa que eles fazem porque eles têm que polinizar, como mostra lá o Bimove. Não, é o trabalho da abelha polinizar. O trabalho da abelha é conseguir comida para a colmeia dela, tá? E aí ela acaba polinizando sem querer. É uma reação aí de mutualismo, uma ajuda a outra, mas tá? É uma relação muito legal que as abelhas e as plantas tiveram. Inclusive tem toda a questão da evolução, que a teoria mais aceita é que as abelhas vieram das vespas, que elas são muito parecidas morfologicamente, mas as vespas elas não utilizam do pólen para alimentação, elas são carnívoras, mas elas utilizam de outros recursos das plantas. Então a teoria é que as vespas foram utilizando cada vez mais recursos das plantas e aí elas foram se adaptando, né? O processo de seleção natural foi agindo até que ela se transformou em um indivíduo totalmente diferente, uma outra espécie, que são as abelhas, tá? E aí a formação de frutos tal, gera semente, a semente também passa por um processo que é muito importante, que é o processo de dispersão. E esse processo tem tudo a ver com a mudança, o sucesso evolutivo das angiospermas que estão presentes em todos os continentes, tá? Todo lugar tem angiosperma, né? Se eu não me engano, só na Groenlândia, no Polo Norte ou no Polo Sul que não tem. Eu posso estar até falando abobrinha nesse quesito, tá? E eles conseguiram conquistar diversos ambientes, porque além da polinização que torna efetivo o processo da fecundação, depois que o novo indivíduo é gerado, como a planta não se locomove, é um organismo séssil que é parado no lugar, ela deu um jeito, tá? Ela se adaptou de uma forma que ela fosse espalhada por alguém, tá? No caso aqui a gente pode ver o vento, ou nessas plantas elas abrem assim e acaba uma força que acaba espalhando sozinho, né? Ela pode ser tanto pela água, por muitos animais diferentes, né? Não só as aves, mamíferos de pequeno porte, macacos, e também grudando, como aquele carrapicho chato que gruda lá na sua pele e você leva, gruda no pelo de animais, tá? E é o processo de dispersão de sementes, essas sementes que acabam sendo levadas para diversos lugares, tá? Para longe, muitas vezes, da árvore mãe, porque essa árvore que deu origem à semente, ela necessita do espaço dela, tá? As árvores não podem botar uma árvore do lado da outra que elas vão acabar competindo pelo nutriente daquela região e alguém vai se dar mal, tá? Então você espalhar as árvores, fazer essa dispersão de sementes para as novas gerações nascerem em lugares distantes e aproveitarem outros lugares que não tem ninguém lá, mais nutriente, foi um processo que também foi muito bom para as angiospermas, que fez elas serem um grupo mais evoluído, com mais espécies, né, que é presentes aí com um sucesso evolutivo gigantesco. Beleza? Bom, é isso, né? Tem alguns exercícios para a gente resolver agora, né? Mas antes eu vou falar para vocês, entrem no site Sem Abelha Sem Alimento, tá? Vê lá a importância, lê um pouco sobre isso, sobre o que está causando esses problemas. É muito importante saber sobre isso, porque são problemas seríssimos, tá? Você mexer na base da cadeia alimentar é uma coisa muito séria, pode prejudicar muita gente, beleza? Bom, primeiro exercício da FUVEST. Na maioria das angiospermas, o fruto é uma estrutura formada a partir do desenvolvimento A. Do ovário. B. Do óvulo fecundado. C. Do zigoto. D. Da parede do epicarpo. E. Da oosfera fecundada. E bom, eu não anotei a resposta. Olha só que genial que eu sou. Tá? Mas a gente sabe que a fruta é formada a partir do desenvolvimento do ovário, tá? O zigoto forma a semente e o ovário, que é onde esse zigoto está, é que se desenvolve para formar o fruto, tá? Beleza? Então a resposta aqui é a letra A. Outra questão da FUVEST. O endosperma da semente de angiospermas contém material genético de cada genitor em quantidades iguais. Somente material genético materno. Somente material genético paterno.
Maior quantidade de material genético materno. Maior quantidade de material genético paterno. E aí, o que vocês acham que é? Bom, para responder, vou voltar lá atrás, tá? A gente vê aqui na formação do endosperma. Ó, o endosperma, essa parte aqui, 3N, tá? E o endosperma, ele tem material genético na maior parte da mulher, tá? A maior parte do endosperma é formado por material genético feminino, ó. Processo um gameta masculino se une à osfera, dando origem ao zigoto. E o outro gameta se une aos núcleos polares e dá origem ao endosperma, 3N. Então, ó, um gameta masculino é um N. Ele vem um N e junta com os núcleos polares que são cada um N que vem da mulher, tá? Formando 3 N's. Então, 2 da mulher e 1 do homem. Então, a resposta para a questão 2 é maior quantidade de material genético materno, letra B. Bom, no desenvolvimento posterior à fecundação dos angiospermos, o zigoto, o óvulo e o ovário originam respectivamente. Bom, o zigoto a gente sabe que origina a semente, então já estamos entre a D e a E. E o ovário a gente sabe que desenvolve o fruto. Então, a gente sabe que o zigoto, que é o primeiro, é a semente, e que o ovário, que é o último, é o fruto. Então, o óvulo só pode ser somente o embrião. Resposta, letra E de eu sabia. E mais uma questão, acho que é a última. Assinale a alternativa que inclui a sequência correta de eventos básicos do ciclo de vida das angiospermas. Bom, então vamos um por um. Primeiro, gametogênese. Todos têm a gametogênese no primeiro espaço, tá? Então, tudo certo, beleza? Agora, no segundo, esse aqui tem formação do zigoto, tá? Mas o zigoto forma-se, ele tem que ter o encontro dos gametas masculino e feminino, tá? Que é a fertilização, que está escrita aqui no B, então já sabemos que é gametogênese e depois fertilização. Então a A já foi eliminada e a C também já foi eliminada. Tá? Então vamos lá. Fertilização, fertilização, fertilização. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, como eu falei, é a formação do zigoto, que é o encontro lá dos gametas masculinos e femininos. Então, formação do zigoto, a gente já exclui a B, porque aqui está a embriogênese, ficamos entre a D e a E. Aí o próximo passo que vai definir, tá? Qual que está certo ou não, porque não está certo e está errado, só tem 50% de chance. Beleza? Bom, depois de formar o zigoto, o que vai acontecer? Desenvolver um saco embrionário, formar depois do saco embrionário a semente, germinar e crescer, ou o embrião vai ser formado, vai ter a semente, juntamente com esse embrião lá dentro, o embrião vai ter a germinação dessa semente, e ela vai crescer e depois florescer. Veja que na D não tem a parte do florescimento, tá? E o florescimento acontece lá depois que ele está com o crescimento vegetativo completo, tá? Então, a ordem é essa, vamos gerar os gametas, que os gametas são gerados como? Eles são gerados a partir da polinização, eles são gerados a partir na flor, né? Então você precisa da flor. Então vejamos que antes da gametogênese teve a flor para produzir gametófito masculino e feminino, tá? Os gametas masculino e feminino. Então a gametogênese aconteceu na flor. Então a última etapa tem que corresponder também ao final, porque isso aqui é um ciclo, tá? Ciclo de vida. Então a resposta é a letra E.
E assim nós finalizamos a aula de hoje sobre as angiospermas, tá? Mais uma vez eu falo para vocês entrarem lá no site do Be or Not to Be, do Sem Abelha Sem Alimento, qualquer uma das duas formas você vai achar, para você saber um pouco mais da importância da polinização, principalmente das abelhas, nesse processo, tá? E como ele é importante para nós, como seres humanos, para toda a vida, não só dos seres humanos, mas para os animais, tá? Como uma coisa que mexe diretamente com a cadeia com a base da cadeia alimentar, que é lá na base da cadeia alimentar onde corre o maior fluxo de energia, né? Então você para nesse fluxo de energia pode ser uma coisa bem perigosa. Inclusive o Einstein uma vez falou que se as abelhas fossem extintas, a humanidade seria extinta em 4 anos depois, justamente por essa problemática da falta de alimento que pode gerar. Beleza? Então é isso, valeu por hoje. Muito obrigado a todos que me acompanharam e até a próxima.